com meu sogro para todo canto. Ele foi diagnosticado com muito difícil e muito triste. Você vê a pessoa definhando. Meu marido a ponto de cancelar a passagem. Meu filho, olha só como Deus é misericordioso. Chegou um ponto, minha gente, do meu sogro não querer nem tomar banho. Um dia, a polícia bateu na nossa porta. Mais uma vez, mais um acidente grave. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha, e hoje nós vamos falar mais uma parte da minha história aqui na Alemanha, mas dessa vez com relação ao meu sogro. Eu recebi comentários perguntando: Kátia, por que vocês deixaram seu sogro lá no asilo, no abrigo ou na casa de idoso? Eu não sei qual o nome que vocês se referem ao asilo, como a gente fala no Brasil. Aqui nós chamamos de Seniorenheim ou Casa do Idoso. Eu chamo a Casa dos Meus Velhinhos, muitas vezes eu falo assim. Então, independente do modo como você chame o asilo ou a casa de idoso, o meu sogro sim está internado em uma casa de idoso. Por que nós fizemos isso? Hoje eu vou falar sobre tudo isso aqui no canal. No final desse vídeo eu vou falar também o valor que nós pagamos, que não é pouco, minha gente. E também os motivos que nos levaram a deixar o meu sogrinho lá no asilo, na casa de idoso. Acompanhe o vídeo, vai deixando aí, ó, aquele joinha, o like da amizade, porque isso ajuda tanto o canal a crescer e divulga mais, né? Divulga para os amigos esse vídeo, mostra como que é a vida de uma brasileira aqui na Alemanha, que mostra na lata como tudo é por aqui, tá bom? Então, vamos à história. Por que decidimos colocar o meu sogrinho em uma casa de idoso? Gente, a história é bem longa. Aconteceram tantas coisas. E para você chegar ao ponto de dizer não dá mais, não dá, tá perigoso, pode acontecer algo pior e a gente precisa colocar ele em algum lugar que ele esteja mais seguro. Até chegar a esse ponto, olha só quantas coisas aconteceram. Meu sogro, ele ficou viúvo muito cedo e rapidamente arranjou umas namoradinhas e uma namorada, que foi a que ficou mais tempo, que vocês já viram até em vídeos passados, onde eu conto a história minha com o meu sogro. Eu já falei um pouco dessa relação deles dois. Ele arranjou essa namoradinha e ele sempre ficou naquela coisa de ele ia lá, eles nunca moraram juntos, tá? Nunca moraram juntos. Moraram separados, estavam juntos assim como namorados, mas nunca oficializaram nada, nunca se casaram, cada um ficou no seu quadrado. Então, meu sogro saía da casa dele, ia para casa da namorada, a namorada já teve épocas de vir para cá também e ficava na casa dele, passava semanas. Essa relação já vem há muitos anos, se eu não me engano, eles ficaram aí juntos uns 25 anos. Nessas idas e vindas, aconteceu o seguinte: meu sogro começou a esquecer muita coisa, né? Muita coisa dentro de casa, começou a perder os horários, assim, ele trocava o dia pela noite. Claro, ele me reconhecia, logicamente, meu marido, lógico, também, mas assim, até a esposa, ele nem tocava assim muito no assunto. Para ele, a esposa dele sempre foi a namorada
atual. Na família do meu sogro tem outros casos de demência. Ele também foi diagnosticado com demência. A demência que eu comparo com a do Brasil, tipo assim, quando a pessoa tá muito idosa e começa a esquecer, a gente fala que tá caduco. Pois é. Essa caduquice, ou você pode também chamar como uma das etapas do Alzheimer. Tem vários nomes, gente, e eu não sou médica, eu não sou especialista nesse assunto, e eu vou trazer para vocês assim tudo que realmente aconteceu com ele a ponto da gente colocar ele na casa de idoso. Um dia a polícia bateu na nossa porta e eu que abri a porta. Tá, chamei meu marido. Meu Deus, o que é que a polícia quer com meu marido? E aí a polícia pegou e disse assim: o senhor estava em tal cidade assim, assim, e o senhor bateu em um carro. Aí meu marido, eu tava em casa, eu não bati em carro nenhum. Sabe quem era, minha gente? A polícia tava procurando meu sogro, eles têm o mesmo sobrenome, né? E aí o que acontece? Chama meu sogro, vamos lá fora com a polícia, o carro da polícia aqui na porta de casa. Chegaram na porta, tava lá o carro do meu sogro estacionado. O policial disse: o senhor tira o carro da garagem. Meu sogro tirou o carro da garagem e realmente o retrovisor dele estava quebrado. O que foi que aconteceu? O meu sogro cometeu um pequeno acidente. Ele passou, o retrovisor dele quebrou e ele nem percebeu. Um olheiro viu e anotou a placa e imediatamente a polícia veio bater aqui na porta. Eles são muito rápidos. O meu sogro, não, eu não vi, eu não percebi. Poxa, quebrou realmente o retrovisor e o senhor não percebeu? Não, eu não percebi, não ouvi barulho nenhum e etc. Ok. Ele teve que pagar o serviço, ele consertou o carro dele, passa-se o tempo, mais uma vez, mais um acidente, grave acidente. O meu sogrinho, minha gente, quando a gente viu onde que ele bateu novamente o carro, que deu perda total, ele perdeu a Mercedesinha dele, ele subiu. Aqui tem umas rotundas, uns círculos assim, que o carro tem uma regra de entrar naquele círculo, e ele passou por cima desse círculo e bateu em tipo um poste, e ele foi internado gravemente, ficou entubado. Se saiu bem. Nesse dia que ele sofreu o acidente, ele estava saindo da casa da namorada e vindo para casa, né, porque ele ficava nessa idas e vindas, toda semana, era de lei. Na terça-feira, no sábado ele ia para casa da namorada, na terça-feira ele voltava para casa. Ficou internado muito tempo. Meu marido achava, pronto, agora ele não vai sobreviver. Sobreviveu. Meu sogro é duro na queda, graças a Deus. Sobreviveu, veio para casa, só que a demência dele começou a se agravar. E a gente até atribui a isso pela anestesia, pelo todo o procedimento que ele teve que fazer. Então, mudou muita coisa na cabeça. A gente achou que ele ficou pior, ele ficou mais esquecido, mais assim, a tireoide atacou também. Ai, tanta coisa, gente. E tudo bem, a gente vai levando. Ele perdeu a carteira de motorista. Não pôde mais dirigir. E para meu sogro, até chegar a esse ponto dele perder a carteira de motorista, foi um processo. Ele dizia para mim: se eu não voltar a dirigir, eu me mato. Gente, isso aí é tão forte. E eu ficava morrendo de medo, porque aí eu ficava mais contato com ele, né? Marido ia trabalhar, eu trabalhava só um mini job lá no McDonald's na época e tudo. E aí ele tinha aquela coisa de que ele precisa dirigir, ele precisa ir para casa da namorada, ele precisa fazer as coisas dele, ele ia para o mercado dele, ele fazia as coisas dele, ele ia para o restaurante, sabe? Ele tinha uma vida bem ativa. Mas ele ficou sem poder dirigir porque o carro dele tinha batido, perda total.
perder o carro totalmente. Venderam a carcaça do carro. E ele naquela esperança, não, porque eu vou dirigir. Então o que é que a polícia faz? Ele tem que fazer novamente os testes para ver se ele é apto a dirigir. Fizeram um teste, ele não estava tão ruim, mas o risco era muito grande, claro. Graças a Deus ele não bateu em ninguém, mas ele poderia ter batido em um carro, em uma família ou alguém, ou atropelado alguém, ou uma família, uma criança, um bebê, sei lá. Então eu achava assim, meu marido, não, a gente não vai deixar ele dirigir, eu espero que dê tudo negativo, que ele não consiga dirigir. Eu só sei que no final decidiram que ele não vai mais dirigir, e para meu sogro isso foi assim, uma ladeira totalmente abaixo, que ele não aceitava de jeito nenhum, que ele não ia poder mais dirigir, e ele ficou assim revoltadíssimo. Bom, o que é que acontece? Ele não pode dirigir, mas ele continua tendo uma namorada, né? Então, quem passou a dirigir? Kátia. Kátia era o táxi. Eu levava meu sogro no sábado para casa da namorada, e na terça eu estava na casa da namorada para pegar ele e trazer de volta para casa. A gente ia fazer mercado, que ele vinha aqui já com a lista. Eu estou precisando disso. Eu, tá bom, então vamos ao mercado. Eu adorava ir para o mercado com ele, viu? Foi com o meu sogro que eu descobri o supermercado Reve, supermercado de rico. E comecei a ver mais produtos, mais coisas, e eu já contei essa história aqui, desse meu relacionamento com o meu sogro, que ficou mais, atrelado um ao outro, porque a gente ia junto, a gente ia para mercado, sabe? A gente ia para restaurante, a gente fazia programinha juntos, e era muito bacana, muito bacana. No mercado, ele já tinha a lista dele, a gente comprava as coisinhas, vinha para casa, ia para casinha da namorada. Só que a demência foi se agravando e se agravando. Ele já não reconhecia assim mais a Kim como a neta dele. Ou seja, aqui na Alemanha, a Kim não tem contato nenhum com o vovô, com vovó, não tem. Ela tinha só quando ela ia ao Brasil, né? Então a família assim dela, de um idoso, de estar ali com ela só tem esse contato que foi com a minha mãe e com o meu pai, né? Com o meu sogro ela nunca teve assim um contato de avô e neta, não. Eu que até assim tentava, colocava mais. Por exemplo, agora tá chegando a Páscoa, então eu dizia para meu sogro, olha, é a Páscoa, a Kim, para dar um presentinho, vamos comprar um chocolate, uma coisa. Então quando a gente ia ao mercado, eu comprava chocolatinho e tal, olha, esse aqui você dá para Kim. Então eu tentava assim construir uma base assim familiar, para quem perceber que ela tem um avô aqui, o avô alemão. E os anos vão se passando e a demência vai se agravando. Eu ia com meu sogro para todo canto. Eu inventava atividades extras, a gente ia até para musical, a gente já foi para musical, restaurante. Eu colocava mais o meu marido mais juntinho com o meu sogro. As idas para casa da namorada continuaram, tudo como era antes, porém ele já não fazia nada disso e ele já se acostumou a eu fazer isso com ele. Então, quando tinha consulta médica, eu ia de manhã cedo, acordava ele, eu disse, olha, agora vai, se ajeita que eu vou lá terminar de ajeitar a Kim, vou levar a Kim para o kindergarten e volto. E aí eu fazia isso, ia, levava a Kimberly, voltava para casa. Quando eu subia, meu sogro ainda estava totalmente de pijama, totalmente desnorteado. Você ainda está assim, não está pronto, pelo amor de Deus, o horário do médico, vamos, a gente tem que correr. E aí eu ia, trocava de roupa, ele já não conseguia colocar o sapato direito, eu já colocava sapato, calça, vestia ele, vambora, para não perder o horário do médico. E a gente ia para médico, e nessas idas ao médico fazer a consulta, né, de coração e etc e tal, ele foi diagnosticado com aneurisma.
Gente, cada vez mais vinha uma coisa, cada vez mais uma coisa. E o médico falou, olha, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é muito grave, muito perigosa, porque seria uma cirurgia que abriria de cima a baixo no peito. Ele disse, sim, a alternativa, ele pode continuar assim, do jeito que ele tá. Se fizer a cirurgia, pode ser que ele fique vegetal na cama, pode ser que dê tudo certo, pode ser que a cirurgia não seja um sucesso e ele morra na mesa de cirurgia. Vocês podem optar por não fazer a cirurgia, porque ele já tá com o que? Acho que 87 anos, né? Ele tem 87, quase 90 anos, meu sogro tem. E aí nós ficamos naquela coisa, gente, era sempre uma angústia, sempre uma angústia. Acabou o quê? Quando ele ia para casa também da namorada, ou ele tinha uma dor de coluna, ou dor de barriga, ou dor de não conseguir fazer mais xixi. Pois é, até por isso ele passou. Quando ele tinha esses problemas, a namorada dele ligava a qualquer hora, seja de madrugada, meu marido pegava ele de volta, levava para o hospital, e olha que ela mora perto do hospital, mas ela ligava era pra gente mesmo, e a gente resolvia tudo, levava ele, socorria e etc e tal. Chegou um ponto que a namoradinha, né? Olha só que amor, né, gente? Amor de cascavel. Porque ele tá dá trabalho, porque ele não faz mais nada, ou seja, ele já não ia mais tanto ao centro como ela gostava de ir para um restaurante, uma cafeteria, ele já não tava mais afim, ele queria ficar sentado assistindo a televisão dele, então passou a não ser tão interessante assim para ela, talvez, não sei. Vocês vão tirar as próprias conclusões, né? E aí diminuiu a ida do meu sogro para lá. Aconteceu um fato que nós estávamos com passagem marcadas para ir para o Brasil e eu ia na frente, era sempre assim, eu ia na frente, ficava mais tempo, né, dava para eu ficar mais tempo com a Kim nessa época, e marido ia sempre depois, e ele ficava o quê? Mais umas 2 semanas e a gente voltava. Então eu sempre ia mais cedo para aproveitar mais tempo e ele só podia ficar 2 semanas por causa de trabalho. Tudo certo, eu viajei, fui para o Brasil, tudo certo do meu sogro ficar na casa da namorada. Uns 3 dias antes, a namorada dele liga e diz, olha, não vai dar para o seu pai ficar aqui comigo. Meu marido, oi? Como assim? Já tá tudo certo, ele sempre fica, vocês sempre ficam juntos e tal. Não, mas não quero. Ele, mas eu tô com minha passagem marcada pro Brasil, minha mulher, minha filha já tá tudo lá no Brasil, e a namorada dele, minha gente, empombou, dizendo que não ia ficar com meu sogro. Meu marido ficou quase desesperado. Eu lá do Brasil, vamos resolver, você vai viajar, porque marido já tava, cancelando a passagem. Eu não cancela nada, pelo amor de Deus, não cancela, a gente vai resolver. Meu filho trabalha em casa de idoso, né, como vocês sabem, o Davi. Depois eu vou contar mais a história dos meus filhos. Mas tem vídeo aqui no canal de quando eu vim aqui para a Alemanha e que eu deixei os meus filhos no Brasil. Tem vídeo, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo alguns vídeos que vocês podem estar assistindo para acompanhar essa história que eu tô contando agora, tá bom? Não se preocupa, eu vou deixar lá na descrição desse vídeo. Bom, e aí o que é que aconteceu? Minha gente, meu marido a ponto de cancelar a passagem. Meu filho, olha só como Deus é misericordioso, como Deus é bom. Meu filho, não, vamos ver lá na minha casa, onde eu trabalho, se a gente consegue uma vaga para ele. E vocês, quem mora aqui na Alemanha e já passou por situação onde o seu idoso teve que ir para casa de idoso, sabe bem como é difícil arranjar uma vaga, um leito, para você colocar de última hora o seu sogro, ou a sua mãe, o seu pai, seu tio, avô, seja lá quem for. Nós conseguimos, foi uma graça de Deus. Então, a gente conseguiu que ele ficasse 2 semanas na casa de idoso. Foi terrível. Foi terrível porque como é que a gente convence o meu sogro que ele tem que ficar na casa de idoso porque o meu marido, ele vai viajar e não vai ter ninguém em casa.
né? Meu filho não podia olhar meu sogro porque ele tinha que ficar, né, trabalhando, estudando, ele não tinha tempo de ficar o tempo todo olhando meu sogro, como eu ficava aqui a maior parte do tempo, né? Minha gente, foi uma confusão tão grande e que essa namorada fez que meu marido já ficou assim, ó, engasgado com ela, já era engasgado, ficou mais ainda. Só sei que deu tudo certo, meu marido pôde viajar, mas assim, no total estresse, sabe? Meu marido, ele tava assim, a ponto de explodir. Mas deu certo, meu sogro ficou lá, mesmo tentando sair de lá muitas vezes, porque ele não estava acostumado a ir para casa, né? Ficar em um outro lugar, sei lá, para ele era um hospital. E aí deu certo. Meu marido viajou, foi para o Brasil, meu sogro ficou aqui as 2 semanas, conseguimos manter ele lá. Mas quando a gente voltou do Brasil, meu sogro estava cada vez mais demente. E o que acontece? Chegou um ponto, minha gente, do meu sogro não querer nem tomar banho. É isso mesmo. Ah, Kátia, alemão não toma banho, gente. Eu não tô aqui para discutir quem toma banho e quem não toma. Eu só quero dizer que meu sogro não queria tomar de jeito nenhum. Nenhum banhinho. E nem aquele banhinho de gato com um paninho. Ele não queria mais isso. Então, eu passei a colocar a comida dele, a tentar colocar ele para tomar banho, até o ponto de não conseguir mais e a gente ter que contratar uma firma para que desse o banho dele. Então, a moça vinha ou o rapaz vinha, jogava ele lá no banheiro e vambora tomar banho. Deu certo a primeira, a segunda, na terceira já não dava mais certo. Ele não queria, ele não... Nossa, parece criança, sabe? Se agarrando, se segurando. Não quero, não vou, não. Gente, era um terror, era um terror. Ele não queria se assear, ele não queria cortar a barba, ele não queria cortar a unha, ele não queria fazer nada de asseio pessoal. E vocês sabem que... Sinceramente, ficar com uma pessoa sem tomar um banho 3 semanas, 4, ou seja, 5, ou um mês sem tomar banho, é inadmissível. E às vezes, muita gente, quem tá de fora, pode pensar, nossa, que família é essa que não cuida, que não dá um banho, que não... Não. Se você já passou por isso, se você passa por isso com seu idoso, um idoso demente, com Alzheimer, seja lá o que for, coloca lá nos comentários se você já ouviu uma história assim. Mas, gente, que período difícil que nós tivemos aqui. Muito, muito difícil e muito triste você ver a pessoa definhando, né? Perdendo o juízo, perdendo tudo. Porque se não bastasse isso do banho, sabe o que é que estava acontecendo? Olha só, ele estava saindo de casa, ele ia para o ponto de ônibus e aconteceu dele pegar um ônibus e simplesmente sumir. A gente perdeu o meu sogrinho. Pois é, aguardamos... né, muito tempo, passou o dia, meu marido aqui, ele disse, não, eu vou passar de carro, porque a gente sempre ia nos lugares que ele costuma ir, que era o restaurante aqui em cima, tem outro ali embaixo, um restaurante aqui na próxima cidade, então todos os lugares a gente já sabia. Na carteira dele tem tudo, todo documento, endereço da família, telefone, tudo explicando, não tem que ele esquece as coisas, tudo na carteira dele. Já fica a dica aí se vocês têm esse problema. Sempre deixe na carteirinha do idoso, principalmente homem. Homem ama ficar com a carteira deles. Não pode não ter dinheiro, não importa. É a carteira dele tá no bolso dele. Coloca lá dentro um papelzinho com o nome da família, telefone, algum contato dentro, porque eles se perdem completamente. Gente, meu sogro, ele pegou um ônibus, realmente ele foi parar em outra cidade e foi Deus que trouxe ele de volta. Mas começou a ser frequente isso de pessoas estranhas trazerem ele para casa, porque ele ia, não conseguia voltar e a pessoa, percebendo que a pessoa tá ali, do nada, né, pergunta, né, o que esse senhor tá fazendo? É a mesma coisa, hoje eu tenho mais ainda sensibilidade trabalhando numa casa de idoso. Quando eu vejo um idoso na rua, meio desorientado, eu já pergunto, o senhor tá precisando de ajuda?
está indo para algum lugar, porque realmente eles saem, eles escapolam que nem criança mesmo, faz tudo como é uma criança, mas eles não têm noção, né? Eles não têm noção. Por isso que muitos idosos se perdem e não conseguem voltar. Então estava numa situação de que realmente estava muito perigoso. E fora que, gente, quando a demência dele agravou tanto, ele chegava a um ponto dele descer as escadas, ir para a garagem com uma chave qualquer chave, para ele era a chave da garagem, dele ficar do lado de fora. Eu sempre fico ligada, né? Quando eu ouvia a zoada da escada, ele tá descendo. Aí eu ficava, observava o que é que ele queria. Muitas vezes ele vinha, vamos ali, você me leva no restaurante? Eu levava. Eu já avisava no restaurante, olha, liga pra mim que eu vim buscar ele. E aí eles fazem isso, graças a Deus. A gente mora em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E eles ligam mesmo, eles ligam. Ou eles traziam, muitas vezes eles traziam meu sogro, mas quando acontecia de chegar o inverno e meu sogro descer as escadas, ir para a garagem e ficar meia hora do lado de fora tentando, quando a gente não via, gente, a gente não via. E aí vizinhos que passavam, vinha aqui e falava, olha, ele tá lá do lado de fora. A minha vizinha aqui do lado, gente, estava muito frio, muito frio. E ele tava lá fora só de camisa. E aí, quando eu fui, realmente, ele tava do lado de fora, na garagem. Aí a gente chama de opa, né, vovô? Opa, vamos, tá fazendo o que aí? Ele, não, eu queria abrir porque a garagem não tá abrindo. Gente, ele tava pálido, em ponto de cair do lado de fora, no frio, e ter uma morte assim, porque tá frio e a gente não via. Silêncio absoluto, a gente não vê nada. Gente, foi definhando. E o que foi que aconteceu? Eu sei que essa história tá longa, mas eu preciso contar pra vocês, né? Porque até que quem coloca os comentários e pergunta dizendo que nós somos insensíveis e etc e tal, talvez a minha história ajude você tá passando por isso, ou com seu idoso, com uma mãe, um pai, sabe? E muitas vezes você se pergunta, poxa, não vou colocar na casa de idoso, é muito insensível da minha parte, é minha obrigação como filha de cuidar. Pois é, porque você tem a sua obrigação de filho de cuidar, você quer o melhor para o seu pai e para a sua mãe, não é verdade? Então, a gente pensou muito nisso e decidimos que realmente a gente precisava colocar meu sogro em uma casa de idoso. Porém, ele continuou aqui com a gente. Ele só foi para casa de idoso quando realmente aconteceu mais um acidente com ele. E isso foi um acidente doméstico. Ele estava em casa, ele ficava andando para lá e para cá o tempo todo, andando de um canto para outro, e dizia que eu tô com dor de barriga, não tô conseguindo ir ao banheiro, tô com dor de barriga e não consigo. E eu disse, vamos tomar um chá, vamos tomar uma água, vamos tomar isso. O que foi que aconteceu? A urina não passava mais, ficou bloqueada. E ele não estava conseguindo fazer o xixi e achava que era para fazer o totô. E nessa de ir e voltar, ele ficou totalmente assim, desidratado mesmo tomando água, e ele caía em casa. Ele começou a cair mesmo, cair, as pernas não aguentavam, ele caía. E nessa a gente acompanhando tudo, mesmo eu estando aqui, ele estando lá em cima, nós tínhamos câmeras, a gente monitorava ele o tempo todo. E nessa dele cair, Davi, meu filho, também tava, Davi que me ajudava a levantar ele, vamos, levanta, coloca, senta, e ele passando mal, muito mal, ele caiu várias vezes, até uma vez que ele caiu e ele ficou lá, e a gente nem sabia, a gente olhava na câmera, não via, mas ele tava embaixo. E a gente foi lá em cima e ele tava caído, era noite, gente. Liga para a ambulância vem, recolhe e leva. E a partir daí
Foi desse momento que ele foi para o hospital, ficou internado um bom tempo, porque ele estava com a bexiga cheia, a bexiga não expelia, então ele teve que usar um catéter. Esse catéter teria que ficar permanente, porque não funcionava mais sair a urina. E aí nessa, ele teve alta, depois de um bom tempo ele teve alta e já foi direto para casa de idoso, porque aqui dentro de casa não ia dar certo, porque ele não estava acostumado a usar catéter, ele tinha que ficar, né, acostumar com aquilo tudo. E lá na casa de idoso tem as pessoas, né? Essas são as vantagens de você ter o idoso na casa, né? No asilo, ou na casa, no abrigo, numa casa de idoso. Você tem um enfermeiro, né? Você não tem um médico, você tem um enfermeiro que tá ali cuidando de você, te acordando, dando um banho, escovando seu dente, cortando seu cabelo, cortando sua unha, colocando sua meia calça, te dando um alimento nos horários certos e te dando a medicação nos horários certos, coisas que eu não poderia acompanhar em tempo total, porque ele mora em uma casa e eu moro em outra, né? Então ficava difícil para mim, eu ainda tenho criança, tem casa, tem comida, tem limpeza, a limpeza da casa dele, a limpeza da minha casa, então tava bem pesado, bem pesado. E aí nós colocamos ele na casa de idoso. E foi essa a história do meu sogro até chegar à casa de idoso, a casa dos velhinhos, que ele tá lá e ele está muito bem, eu posso dizer que ele está muito bem, ele tem atividades, vocês veem o que eu faço com os meus velhinhos, o pessoal faz lá na casa que ele tá. Então ele tem a alimentação certa, tudo, gente, tudo, como se fosse em uma clínica, ele tem tudo lá. E não sai barato, eu não vejo frieza em hipótese alguma da parte do filho, porque colocou o pai num abrigo. Porque ele mesmo não vai poder dar conta, a esposa que sou eu, não vou dar conta, né? Ele próprio, o meu sogro mesmo, ele já não tem noção de nada, ele só lembra do filho, não lembra de mais ninguém, nem de mim, nem da Kim. Às vezes acontece dele lembrar de mim, dele falar, a minha nora, acontece, mas não é sempre. E várias vezes, agora que ele já tá lá na casa de idoso, o que é que acontece? Ele arrancava o catéter, acreditem, minha gente. Aquele caninho que fica lá no bingolim, ele arrancava. E quem foi especialista aí, enfermeiro que tá aqui no canal, coloca lá nos comentários o que é que acontece quando isso acontece. Quando você puxa, ou seja, você rasga a bexiga. Então, ele já foi internado outras vezes, já fez uma outra cirurgia para colocar o catéter da barriga, ao invés de ir lá no bingolim. Então, são coisas que acontecendo aqui, eu provavelmente não vou ver, eu vou ter que sair para trabalhar, vou ter que voltar. Meu marido sai o dia todo. Quando ele faz o home office, ele não pode ser interrompido, né? Então, são esses pontinhos que nos levam a colocar, né? De não ter uma pessoa que possa acompanhar, de dar todo o suporte para uma pessoa idosa que está precisando de pessoa que monitore 24 horas. Não tem condições, não tem condições. E essa é a história, e é por isso que o meu sogro está lá no abrigo, no asilo. E eu vou falar agora o valor, só que o valor ele muda de região, muda de pessoa, muda de salário da pessoa e muda da família da pessoa. Isso mesmo, porque se o meu sogro não tivesse condições, quem teria que pagar todinho seria meu marido. Meu marido paga alguma coisa? Paga. Paga porque a aposentadoria do meu sogro não cobre uma casa de idoso, que sai, pasmem, em torno de 2.500 euros mensais. E se a pessoa precisar de algo extraordinário ou algo mais, é acrescentado na conta. Por isso que não é um valor
fixo para todos os idosos, todos pagam o mesmo valor. Não, não é assim. Aqui eles contam muitas coisas, gente. Vai no bruto, vai no neto, então é bem complicado eu dizer assim exatamente quanto que é. Até o valor que meu sogro paga mensal, às vezes muda. Às vezes muda, muda. É assim aqui, é assim. E essa é a minha história de hoje. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, o like da amizade, se inscreve no canal. Coloca nos comentários se você tem um caso assim na sua família. Ou o que é que vocês acham das pessoas colocarem os seus idosos em um abrigo. A minha história foi essa. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one.